Falar sobre o livro Culto Amarelo, de L.H. Vaz. A sinopse traz que um grupo de adolescentes da escola Juscelino Kubitschek em Belo Horizonte se veem obrigados a investigar o motivo da morte de Andréia, uma colega de escola, quando o fantasma dela começa a assombrá-los. À medida que os garotos se embrenham no caso, indícios de existência de uma seita poderosa começam a vir à tona, fazendo com que o sobrenatural e o natural comecem a não se distinguir mais nesse caso complexo. O Culto Amarelo traz uma atualização divertida para o gênero de terror cósmico, ao situar sua história no ano de 2011, na capital de Minas Gerais. Arthur, Amanda, Saulo e Hernanda são levados a visitar diversas localidades importantes do cotidiano mineiro, enquanto são tirados de sua confortável rotina estudantil e sugados pela trama investigativa cheia de conspirações. No fim das contas, o que é o Culto Amarelo? Com essa pergunta, o autor já aguça nossa curiosidade para o livro. Ao começar a leitura, a gente já percebe que o livro é carregado de regionalidade em suas palavras. O autor nos apresenta Arthur, um garoto que tem um dom especial, e logo no primeiro capítulo isso fica bastante claro. Mas o que pode ser considerado dom para uns, para outros pode ser uma maldição, fazendo com que a mãe e ele busquem por ajuda médica e psiquiátrica. Os remédios que Arthur começa a ingerir causam-lhe letargia, contudo, faz com que as visões não aconteçam mais com tanta frequência. Logo depois, conhecemos Andréia, uma menina do ensino médio que vive com o pai. Ela tem visões e escuta uma voz que a comanda. Em determinado momento, quando sente que seu corpo não é mais seu, a garota toma uma atitude extrema, causando uma comoção em toda a cidade. Com muitos detalhes, o autor descreve muito bem as criaturas tenebrosas presentes ao longo da narrativa, fazendo com que consigamos imaginar perfeitamente cada uma delas e sentir exatamente o que o personagem sente quando as enxerga. Arthur, Saulo e Amanda formam a primeira tríade de amigos que se juntam para descobrir o mistério sobre o culto amarelo que permeia a cidade de Belo Horizonte e principalmente o Colégio JK, onde os amigos estudam. Mas ao longo das páginas, a gente vê que não são apenas os três amigos que se interessam em investigar sobre o incidente acontecido com Andréia. Quando o que acontece perpassa os muros da escola, cabe às autoridades locais investigarem também. Usando de muita sutileza, o autor mostra diversas problemáticas existentes em nossa sociedade, como a diferença de classes e cor, que estão presentes no livro, mas que ficam evidentes quando a investigação policial sobre o incidente acontecido a Andréia se desenrola. Existem muitas cenas angustiantes que são muito bem escritas, detalhadas e construídas pelo autor. Cenas que a gente vai lendo e nos dando uma agonia ao mesmo tempo em que não conseguimos parar de ler até que tudo seja esclarecido. Ao longo da jornada desses três amigos para descobrir sobre Andréia, se junta a eles Hernanda, que é irmã de Amanda e melhor amiga de Andréia. Hernanda e Arthur possuem algo em comum e por isso o grupo vai em busca de ajuda. Usando religião, ocultismo, espiritismo e até mesmo doenças psíquicas, o autor parece abrir as portas de um outro mundo através do culto amarelo, onde nos prende de tal forma que ficamos curiosos para descobrir como tudo surgiu e quem de fato está por trás dos incidentes que acontecem com os adolescentes da cidade. Alguns personagens secundários chamam a atenção, pois mesmo suas participações sendo rápidas, são cruciais e pontos-chave para a narrativa da história, pois eles abrem de certa forma as mentes dos personagens mais céticos, os tornando um pouco mais crédulos àquilo que antes não conseguiam enxergar. A trilha sonora se encaixa perfeitamente com as cenas de maior terror, bem como os alívios cômicos colocados aqui e ali. Por se tratar de uma saga de três adolescentes, é perfeito, já que a visão de tudo para os adolescentes é bem diferente da visão do todo para os adultos. E isso o autor deixa bastante claro no livro. As reações de Amanda, Saulo, Hernanda e Arthur diante do que é mostrado a eles é bem diferente das relações dos adultos. Rui, que é pai de Andréia, e Patrícia, que é delegada da cidade. A sutileza que o autor nos descreve isso torna a leitura ainda mais especial e atrativa. O mais interessante acontece quando o culto amarelo se torna público. As reações são as mais inusitadas possíveis, mostrando ainda mais nuances de como é o comportamento da sociedade diante dos acontecimentos causados pelo culto.
Sem deixar pontas soltas, mistérios não resolvidos, o autor fecha sua história, mas sem deixar aquela pontinha de medo ou suspense que um bom terror deve conter. Algumas passagens do livro são interessantes, eu decidi pontuar aqui para vocês, que é uma fala do Arthur. Por enquanto eu ficaria satisfeito em parar de ver essas coisas, disse Arthur, meio que resmungando para si. A mãe Iraci respondeu com o mesmo carinho que apresentava desde a hora que entrou naquele barracão. Meu filho, eu já passei por tanta coisa. Vão ter dias que ser médium é um dom, outros que é uma maldição. Na maioria das vezes é você que vai escolher se vai se esconder ou se vai trabalhar para fazer o dia dos outros melhor. Até hoje eu sou feliz, não me escondo. Mas você tem que encontrar o seu caminho. Talvez devesse tentar parar de se esconder também. Outra passagem boa é: o que faz as pessoas se conectarem? É aquele tipo de pergunta chata, que tem milhares de respostas certas. E uma delas, que é tão certa quanto as demais, é que existem alguns tipos de acontecimentos que criam laços pelo resto da vida, como veteranos de guerra. Arthur, Amanda, Hernando e Saulo agora estavam ligados por um trauma em comum. Mas uma passagem boa é: a maioria das pessoas não consegue ter em mente o momento exato onde a vida começa a desandar. Geralmente são confluências de várias escolhas ruins, de vários sim e não ditos em momentos errados. E a última que eu pontuei é a seguinte: é um ambiente onde as oportunidades são escassas e às vezes sobreviver é o que resta. Viver é para quem tem um pouco mais de sorte e nasce no berço certo. O Culto Amarelo é um livro, mas também traz umas boas lições. Vale muito a pena a leitura.